amigos, eu vou fazer uma breve análise aqui de como que o mercado de criptomoedas se comportou nesta quarta-feira, dia 19 de junho de 2019. Apresentando uma leve alta em relação ao dia anterior, o mercado de criptomoedas subiu aí cerca de 4 bilhões de dólares, 6 bilhões de dólares, o que é para o mercado uma leve alta. Então, esse é o gráfico aqui do valor de mercado das criptomoedas, onde pega o valor de cada criptoativo e soma, então o valor da Ethereum, o valor do Bitcoin, o valor da Ripple, pega o valor de mercado desses ativos e soma, vai dar esse total aqui, sendo o total atual do mercado de 286. Ontem ele chegou ali por volta de 280 bilhões, mas ficou ali em torno de 282, 284 bilhões de dólares. Então, apresentou uma leve alta. Enquanto isso, a representação do Bitcoin, né, o principal ativo aí do mercado, que estava por volta de 57,20% de todo o mercado, caiu ali para 56,70%, que é uma expressiva queda na representação. Ou seja, pelo que tudo indica, ocorreu uma migração de capital do Bitcoin para os outros ativos, né? Se a gente busca aqui o valor de mercado dos ativos excluindo do Bitcoin, a gente observa que ele chegou ali próximo daquele topo do dia 17, enquanto que se a gente coloca o Bitcoin, o topo não foi atingido, né? Então houve uma migração aqui do gráfico do Bitcoin para o gráfico sem o Bitcoin. O que é que essa representação aí do Bitcoin, esse 56,7,8%, é justamente o valor de mercado dele. Se a gente pega o preço e multiplica pela moedas em circulações, né, pela quantidade de moedas em circulações, que é de 17,7 milhões de bitcoins, a gente vai ter esse valor de mercado. Assim como o valor de mercado da Ethereum, de 28 bilhões, é o resultado do seu preço pela quantidade de moedas em circulação. Dito isso, o preço do principal ativo variou ali em torno de 0,35% durante as últimas 24 horas, enquanto que dos outros ativos ficou ali próximo de 1%, né? Então a gente percebe uma maior variação nesses outros ativos em relação ao Bitcoin. Com foco aqui na Litecoin, que subiu quase 3% aí durante as últimas 24 horas, e da Binance Coin, que também teve uma alta bem expressiva nesse período. Seus gráficos estão indicando que todos esses ativos, a maioria desses principais ativos, estão em uma região de decisão, ou seja, não estão indicando nem alta nem baixa aí no curtíssimo prazo, né, nas próximas horas. Isto é, existe uma resistência vendedora bem forte aqui no preço do Bitcoin e uma resistência compradora bem forte aqui nesse ativo. Essa resistência vem desde esse patamar aqui do dia 16 de junho e quanto a resistência vendedora está prendendo aqui o ativo desde o dia 18, então é uma região que o preço tende a se acumular dentro dela. Enquanto não ocorrer um rompimento para cima ou para baixo, a gente ainda vai ficar sem saber qual será o sentido nessas próximas horas. Essa alta que ocorreu nas últimas 24 horas, onde o valor de mercado dos ativos chegou a 286 bilhões, foi relacionado com esse movimentozinho aqui de alta, o que aumentou as chances do Bitcoin de fato romper essa resistência. Afinal ele está mais próximo agora de romper ela do que romper a mínima ali, a baixa da consolidação. Então, caso rompa, a gente deve aguardar o fechamento do gráfico de 1 hora, então vou reduzir aqui o tempo gráfico para 1 hora. O preço do fechamento do candle no gráfico de 1 hora acima aqui desse patamar. Por que o gráfico de 1 hora e não de 4 horas que eu estava? Por conta da distância entre esse candle de rompimento e o topo. A gente deve ter aqui uma diferença em torno de 20 candles, 17 candles entre um topo e o outro. No caso do gráfico de 1 hora vai apresentar essa diferença aqui, mais ou menos esses 17 candles. Então a gente deve aguardar o fechamento do preço, ou seja, o momento em que uma barra se encerra e inicia uma outra, aqui em cima desse patamar de resistência. Caso isso ocorra, vai aumentar a confirmação aí de que esse rompimento foi verdadeiro, não foi uma simples sombra como essa daqui, em que o preço rompeu uma resistência e voltou a cair. Então a gente deve aguardar o fechamento acima desse patamar para ter maiores seguranças na operação. Além disso, outra forma de confirmar é com aumento no volume de negociações. Então aqui temos o volume em barra e a média dos últimos 200 períodos, que é essa linha laranja aqui no gráfico. Caso ocorra o rompimento e o aumento no volume, o volume ficar acima da média, a gente vai ter um outro indicativo de confirmação. Então nesse instante a gente pode acreditar que em seguida o preço apresentará
uma alta aí no gráfico, ok? Enquanto o Litecoin, que foi um dos ativos que mais subiu nesse período, seu gráfico vem um padrão aí bem interessante, que é o padrão das 5 ondas de Elliott. Eu já fiz algumas análises aí desse ativo, e a quinta onda de Elliott, segundo a teoria, ou ela para no 61,8%, né, então nesse patamar aqui, ou ela para no 100%, nunca no 161% que indicaria ali em cima. Essa região aqui serviria apenas como uma região de resistência para o preço, então caso ele rompa aqui o 100%, ele deve sentir resistência sim no 161,8%, mas ele não deve parar lá, ele deve continuar e romper aqui esse canal de alta para cima. Caso isso ocorra, a gente pode aí fazer uma nova, contar uma nova tendência de movimentos, então mais 5 ondas aí para cima desse canal. Atualmente, seu preço está justamente nessa região de resistência dos 100%, e caso ocorra o fechamento aí do candle diário, ou enfim, do candle de 4 horas acima dessa região de resistência, né, então desse patamar aqui, a gente pode esperar também que seu preço continue em um movimento de alta. Existirá bastante probabilidade que o preço, ao romper e fechar aqui em cima, principalmente se confirmar aí com um aumento no volume de negociações, esse rompimento, haverá bastante probabilidade de que ele continue aí a subir e atingir ali pelo menos a expansão de 161% de Fibonacci, que vai ser por volta dos 159 dólares, 157 dólares aqui na Coinbase. A Ripple, a XRP, que também estava apresentando bastante variação positiva no dia de hoje, ela se encontra em uma consolidação semelhante ao Bitcoin, semelhante a Litecoin. Ela está próxima ali daquela região de resistência vendedora. Caso ocorra esse rompimento aí para cima, provavelmente os outros ativos também acompanharão, então a gente verá um movimento de alta para os próximos dias. A Binance Coin também apresentou aí 2,87% de alta, está dentro de uma região de consolidação, formando topos no mesmo patamar e fundos ali nessa mesma região de retângulo, né? Um caixote que a gente chama. E caso ocorra esse rompimento aí também, a gente pode contar aqui os 17 candles, colocamos no gráfico de um dia, e caso o candle diário feche acima desse patamar, a gente vai ver uma maior perspectiva de alta para os próximos dias também. Espero que tenham gostado da minha análise. Espero que tenham gostado da análise. Eu estarei aqui na segunda, quarta e sexta. Enquanto isso, postarei todos os dias análises em textos lá na plataforma do criptomanicos.io. Caso tenha sugestão de análise, pode me marcar no grupo do Telegram VIP, que eu farei a análise durante a noite. Ok? Muito obrigado e um bom feriado a todos.